E aí, beleza? Meu nome é Gabriel Chaves e a gente vai resolver as questões de química da primeira fase do vestibular 2023 da Unesp. Foi uma prova bem legal, teve algumas questões com cálculo, questões bem clássicas e diretas. Ao longo da prova a gente vai discutindo cada uma aí, mas é legal você usar esse vídeo para estudar para outras questões, outros vestibulares, rever alguma questão que você já tentou fazer, aprender mais ou menos como parece, e ao longo da aula a gente vai conversando aí. É legal comentar que a prova da Unesp, ela mostra, né, ela apresenta lá no final da prova uma tabela periódica, né, com dados de massa atômica, número atômico, a tabela em si. Então a gente pode utilizar ela ao longo das questões, tudo bem? Então se a gente precisar de um dado, tem que recorrer a ela. Vai ter uma questão que vai ter que utilizar e a gente vai usar ela. Beleza? Vamos para as questões? Então, são 7 questões. Quando a gente abre, né, vai passando as questões, a primeira questão de química que vai aparecer para a gente foi a questão 69. Essa questão aqui, quando você bate o olho, né, você vê aqui uma equação química bem grande, com um monte de espécie aqui iônica, estado físico, e aí você faz o quê? Você tenta ler lá no final já, para você já ver do que trata a questão, né? Então você olha lá, a substância iônica, eu nem sei do que é a questão, foi assim que eu fiz, eu tô tentando simular como eu fiz na hora, né? A substância iônica que apresenta menor temperatura de fusão, menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição, menor solubilidade em água, maior densidade. Então, o que é? A questão você vai ter que pensar em alguma propriedade da substância dessa substância iônica aqui, que é o bicarbonato, que a gente já tem que conhecer. A partir disso, sabendo que vai ter que trabalhar com alguma propriedade da substância, identificar essa propriedade, a gente vai para o texto. Então vamos lá. A barrilha leve, carbonato de sódio, Na2CO3, né? É um produto de grande uso industrial, sendo também utilizado no tratamento da água de piscinas. A obtenção da barrilha leve envolve o processo Solvay, no qual o dióxido de carbono gasoso, CO2, é borbulhado em uma solução aquosa que contém amônia, NH3, e cloreto de sódio, de acordo com a reação. Então, eles borbulharam o CO2 em amônia, cloreto de sódio. Ah, olha só como ele apresentou o cloreto de sódio, Na+, Cl-. Foi assim que a Unesp apresentou. E água, formando esses produtos aqui. A solução iônica resultante, isso aqui é uma solução iônica resultante, desse processo é resfriada, de modo que apenas o bicarbonato de sódio, que a gente viu lá no final, né, que ele está perguntando, forma um precipitado, e os demais íons permanecem em solução. O bicarbonato de sódio sólido é separado da mistura por filtração e submetido ao aquecimento, decompondo-se e originando o carbonato de sódio, que é a barrilha leve. Em princípio, como resultado do processo de Solvay, né, que é isso aqui, seria possível obter várias substâncias iônicas por precipitação, formação de sólido. Entretanto, nessa etapa, somente o bicarbonato de sódio sólido, esse daqui, se separa como precipitado. Isso ocorre porque, dentre as demais substâncias possíveis de serem formadas no processo Solvay, o bicarbonato de sódio é a substância iônica que apresenta a menor temperatura de fusão. Então, o que a gente tem que pensar? Substância iônica, né? O tema da questão, a gente já identificou, é discutir essas propriedades das substâncias. No caso, qual? A solubilidade. Mas vamos ver uma por uma aqui, que eu já estou adiantando qual que é o tema. E o texto, né, falou que só o bicarbonato de sódio precipita. Então, a gente está vendo aqui que entre os cátions e os ânions aqui produzidos na solução iônica resultante, apenas essa combinação aqui, né, do sódio com o bicarbonato, formando bicarbonato de sódio, precipita. Seria por causa da temperatura de fusão? Não, temperatura de fusão é a temperatura para passar do sólido para o líquido, não tem nada a ver. B, pressão de vapor, que seria a pressão pressão do vapor, né? Então, a pressão do vapor de água, a pressão do vapor do etanol, a pressão de vapor está relacionada com a solubilidade? Não. Temperatura de ebulição, temperatura que passa do líquido para o gás? Não. Solubilidade em água? Sim, por isso a alternativa D. Já tinha identificado aqui, né, que é propriedades das substâncias. Qual propriedade que a gente tem que entender que está discutindo aqui? Solubilidade. Maior densidade? Também não. Densidade não tem nada a ver com o fato do bicarbonato de sódio precipitar e as outras não. Pronto, a gente já identificou que a solubilidade em água, bola para frente.
Para agora a gente estudar e entender um pouco a questão, vamos visualizar quais seriam essas outras substâncias possíveis de ser formadas aqui. Então, aqui é um adicional. Aqui você já chegaria no D e vai para a próxima. A gente tem dois ânions aqui, né? O ânion bicarbonato e o ânion cloreto. Então tá aqui. A gente também tem dois cátions, né? O cátion amônio e o cátion sódio. Então, essa daqui é a solução iônica. Quais são as substâncias, os pares iônicos aqui possíveis, né, de serem formados? A gente pode fazer a combinação 1 a 1. Então, estou montando uma tabelinha. Amônio com bicarbonato vai formar o bicarbonato de amônio. Amônio com cloreto, cloreto de amônio. Sódio com bicarbonato, o bicarbonato de sódio em negrito, esse é o único que precipita. Sódio mais com cloreto, né? Íon sódio com cloreto, forma o cloreto de sódio. Então, estes três aqui, eles são mais solúveis e por isso não precipitam, enquanto que o bicarbonato de sódio tem uma solubilidade menor e precipita. O texto, o exercício não pediu isso, mas eu estou mostrando as outras espécies possíveis, né, que poderiam precipitar, mas que não ocorre a precipitação. Aí tem outra coisa, KPS, outras coisas que poderiam complicar muito o exercício, mas não foi o caso. Uma questão só de propriedade das substâncias. Vamos para a próxima? Beleza, a gente trocou de página na questão, agora vem a questão 70, 71, 72 e 73, todas de química. Vamos fazer a questão 70, indo na ordem aí? Então aqui é a imagem de um avião, né? Aviãocomercial.net, a gente lê a chave rapidão para ver o que a questão está falando. Supondo que o volume do pneu não se altere, volume constante, a pressão interna do nitrogênio no pneu durante o pouso pode atingir o valor de 1000 psi, 300 psi, então está utilizando aqui uma unidade de pressão. Geralmente te usa bar, atmosfera, né? Então, beleza, ATM. Então tá, então vamos ler o texto. Falou de pressão constante, deve ser alguma questão de PV igual a nRT, utilizando a equação dos gases. Então, para se calibrar o pneu de um carro num posto de serviços, a recomendação é colocar 30 psi. Então, lá no carro a gente coloca 30 psi. Sigla em inglês para unidade de pressão libra força por polegada quadrada. Aquelas coisas doidas daquelas unidades deles, onça, unidade esquisita, né? Para o pneu de um avião, que é preenchido com nitrogênio puro, então olha que legal, o pneu do avião é preenchido com nitrogênio puro. Em vez de ar, a regulagem recomendada é cerca de 200 psi, ou seja, uma pressão muito maior. A temperatura ambiente de 300 Kelvin. Legal. No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente, que foi o que estava falando ali, né? No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente como consequência do calor gerado pelo atrito, né, do solo pela ação dos freios, com a temperatura podendo atingir 1200 Kelvin. Beleza. Supondo que o volume não se altera, a pressão interna do pneu durante o pouso pode atingir o valor de... Então, questão clássica. Comparar uma situação inicial com uma situação final. Comparar uma situação 1 com uma situação 2. Então, o principal, o volume não se altera e você tem que identificar. É uma questão de gases que envolve, né, equações de estado. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com as equações dos gases. Então, a gente conhece PV igual a nRT, né, uma equação que usa sempre em gases. Só que a gente está querendo comparar duas situações, uma situação 1 com uma situação 2. Aqui no caso eu estou usando a nomenclatura inicial, que é o I, e final. Então, PV igual a nRT, eu vou isolar o R, se você não lembra como é que faz isso, né? Isolei o R, o que eu tenho? PV dividido por NT. Então, R, PV igual a nRT. Só que se eu isolo o R, PV igual a NT. Eu posso fazer PVT, que o pessoal fala, né, na física, PVT, Povotó, eu não gosto de ficar decorando as coisas assim, mas PVNT, PVNT, né? Então, você pode usar essa equação aqui, né, do PVNT, PVNT, para comparar duas situações de gases. No pneu, o volume não se alterou e não teve nem entrada de gases. Quando entra gases no sistema que você está analisando ou sai gases, aí vai variar o N. Como não variou o volume e não variou a quantidade de nitrogênio dentro do pneu, a gente pode cortar o V e cortar o N e chegar na equação
pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final dividido por temperatura final. Clássico, clássico, clássico. Agora a gente substitui com os dados, né? Qual que era a situação inicial? Pressão de 200 psi, temperatura ambiente de 300 Kelvin. Qual que vai ser a pressão final quando a temperatura for 1200? Aqui multiplicou por 4, a pressão final vai multiplicar por 4 e vai ser 800. Então, se você fizer aqui a multiplicação, a conta, né, só multiplicou por 4, a pressão final tem que ser 4 vezes maior. Alternativa E, 800 psi. Muito tranquilo. Eu fui fazendo mais devagar, né? Aqui você já faz Pivniti, Povonotó, corta rapidão, joga os valores e já chega rapidamente no valor de 800. Beleza? Tranquilo também. Dominando um pouquinho a equação de gases, você não teria dificuldade de chegar na alternativa E. Vamos para a próxima, vamos para a questão 71. A gente olha aqui agora de novo a folha de prova, questão 71. Então vamos lá, dá uma olhadinha rápido aqui embaixo, tá? Alternativas em quilo. Então, eta, nananã, 100 milhões, a massa máxima de NaF que... então tá pedindo a massa, vamos ler desde o começo. Então, massa de fluoreto de sódio. No Brasil, enfatiza-se que o valor máximo permitido, VMP, destacado pela portaria do Ministério da Saúde de 2011, que dispõe sobre normas e padrão de potabilidade da água para consumo humano, relacionado com valores de fluoreto, é de 1,5 mg de fluoreto por litro de água. Então, a portaria fala 1,5 mg de fluoreto por litro de água. O que é isso daqui? É uma concentração máxima ali, né? O valor máximo permitido de fluoreto por litro de água. Beleza. Fundação Nacional da Saúde. Uma estação de tratamento de água, ETA, que utiliza fluoreto de sódio, NaF, como único fluoreto, trata 100 milhões de litros de água por dia. A gente tem aqui outro dado. O primeiro dado foi esse, o segundo dado é 100 milhões de litros de água por dia. Assim, a massa máxima de fluoreto de sódio que essa ETA deve utilizar por dia é próxima de... Nossa, é uma questão de soluções. Então, o que a gente tem aqui? É uma questão de soluções, a terceira questão de química, e a gente vai ter que fazer algum cálculo envolvendo esses 100 milhões de litros de água, essa concentração, e chegar na massa em quilos de fluoreto de sódio. Então, é uma questão que a gente trabalha quantidade de soluto, né, que é o fluoreto de sódio, e a concentração de íons. Isso daqui é uma coisa importante. Ele deu a solubilidade do fluoreto. Ele deu um volume, né, de água potável aí que vai ser trabalhada, e esse quilo é de fluoreto de sódio. Isso aqui não pode ser confundido. Uma outra coisa, vamos destacar aqui, o fluoreto, ele tem uma massa. O fluoreto de sódio tem outra massa, é outra coisa, é o sódio, né, o cátion sódio com o íon fluoreto. Então você não pode, fazendo as contas, trabalhar uma hora com fluoreto e esquecer e responder como fluoreto. Ele está pedindo a massa máxima de flúor? Não, ele está pedindo a massa máxima de NaF. Importante, alguma hora aqui do texto a gente vai ter que utilizar a tabela periódica. Para quê? Para pegar a massa molar do flúor, para pegar a massa molar do sódio e ter mais dados aqui para chegar nessas relações, tudo bem? Por enquanto, vamos começar com a quantidade de água que é tratada por dia. Por quê? A gente vai fazendo a conta por análise dimensional, partindo da quantidade de água, né? Então, 100 milhões, 1 milhão é 10 a sexta, então 100 milhões de litros. A gente tem a concentração, né, em 1 litro, então 1 litro tem que ter de VMP, né, valor máximo permitido, 1,5 miligrama de fluoreto. Por que eu estou fazendo essa conta? Porque eu parto de uma unidade, todas as coisas que eu tenho aqui, elas vão se relacionar com 2 unidades. Então, por exemplo, solubilidade é miligrama por litro.
é 1 mol por litro, vou usando coisas assim, quilograma por grama. Eu tenho que começar com aquele dado que tá sozinho, que é o quê? O dado de volume, 100 milhões de litros. Se eu começar com uma unidade, vou terminar com uma unidade. Você vai ver ao longo da resolução. Então, se eu fizesse essa conta, que seria você fazendo aí, talvez você faça por regra de 3, né, que é o jeito mais comum de fazer. Se você fizesse essa conta, você ia fazer uma regra de 3 aqui para chegar em miligramas de fluoreto, mas eu não vou fazer essa conta aqui, porque eu vou seguindo uma conta atrás da outra, é assim que a gente faz por análise dimensional. Aqui eu tô cortando a unidade de litro, eu ia chegar em uma massa de fluoreto. Eu não quero massa de fluoreto, eu quero massa em quilogramas de fluoreto de sódio. Então, eu vou sair de miligrama, né? Então, 1000 miligramas é 1 grama de fluoreto. Para quê? Para com a massa de grama de fluoreto, eu conseguir utilizar a relação NaF em grama, que está lá na tabela, e eu sair do fluoreto e ir para o sódio. Pego a tabela, vou lá para a última página da prova, olho. O que eu tenho lá na minha última página da prova? Massa do sódio, 23. Do flúor, 19. Então, a massa do NaF vai ser 42. Eu posso utilizar a massa molecular, mas para mim faz mais sentido a massa molar de 42 gramas por mol, né? Aqui em coisas macroscópicas. Então, tá vendo que eu tenho no NaF uma proporção de fluoreto para sódio, mas o sódio sozinho não me interessa. Eu tenho uma proporção do fluoreto em todo o NaF. Então, se eu fizesse essa conta, eu ia chegar numa massa em gramas de fluoreto. É o que eu quero? Não. Então, eu tenho que 19 gramas de fluoreto está para 42 gramas de fluoreto de sódio. Da onde que eu tirei isso? A massa do Na é 23, do flúor é 19, a soma dá 42. Dentro de 42 gramas de NaF, eu tenho 19 gramas de fluoreto. É daqui que eu tirei essa relação. Com isso, eu corto a grama de fluoreto e cheguei no quê? Cheguei numa massa de NaF, que é o que eu preciso para responder. Só que ele quer em gramas? Não, ele quer em quilos. Então, eu vou utilizar agora um fator aqui na frente que tem grama de fluoreto de sódio embaixo para quê? Para cortar. O que eu quero em cima? Quilograma de fluoreto de sódio. Qual que é a relação grama-quilograma para eu pôr aqui? 1000 gramas tem 1 quilograma. Então, eu coloco aqui 1000 gramas de fluoreto de sódio é 1 quilograma de fluoreto de sódio. Então, eu corto a unidade. A última unidade que sobrou foi quilograma, que é o que eu quero na resposta. Fazendo a conta, né? Então, a gente pode fazer de um jeito rápido aqui, né? Este 10 a sexta aqui corta com esse 10 a terceira e com esse 10 a terceira. Vai ficar 100 vezes 1,5, que dá 150. 150, essa relação 42 por 19 é mais ou menos 2. Então, 150 vezes uma coisa que é um pouquinho maior que 2 vai dar um valor que é um pouquinho maior do que 300, para você não fazer a conta na hora. Tem alguma coisa que é um pouquinho maior que 300? Tem. Alternativa B. Cheguei, acabou, respondi. Para agora, você que está meio perdido em análise dimensional, que não tem fórmula, não tem nada, a gente só vai trabalhando com os dados do exercício. E é como se fosse uma regra de 3 seguida da outra. Para cada xzinho, cada multiplicação que a gente faz aqui, você que resolve por regra de 3, teria que fazer uma regra de 3. Então, seria uma regra de 3, 2, 3, 4 regras de 3, para chegar nessa resposta. Para você não fazer 1, 2, 3, 4 regras de 3, a gente pode ir emendando um fator de conversão, né? Utilizando a unidade apropriada para chegar na resposta que a gente deseja. Isso daqui você precisaria fazer bonitinho assim na prova? Não, é uma questão de teste. Você só tem que colocar os valores, as unidades para não se perder. Igual eu fiz, cheguei num valor um pouquinho maior que 300, marquei o B. Agora, para você que está vendo a resolução, o que é esse valor? Volume de água. O que foi esse 1,5 por 1? É a concentração, o VMP, o valor máximo permitido. O que foi isso aqui que eu fiz? Uma conversão de massa. O que foi esse 19 para 42? Foi uma proporção em massa dentro do fluoreto de sódio.
e, por fim, uma conversão de massa. Isso daqui seria interessante a gente utilizar se fosse uma prova dissertativa. É legal fazer essa propaganda que você vê como que a análise dimensional é prática. Olha só, tem um início, a gente vai fazendo conversões de unidade, né? Vai fazendo essa resolução por análise dimensional e tem um fim. Aqui é para ficar bem bonitinho para você que não tem familiaridade entender o que foi feito. Mas a gente tinha um dado de miligrama por litro, usou ele aqui. Tinha a quantidade inicial para começar de 100 milhões, usou. A massa de NaF está aqui e essas duas conversões é o que a gente já conhece, né? 1 grama para 1000 miligrama, 1000 grama para 1 quilograma, coisas que a gente já conhece de conversão de massa. Beleza? Exercício clássico também, que é quantidade de soluto e concentração de íons. Às vezes você tem a concentração de íons, tem que chegar na quantidade de soluto. Às vezes você tem a quantidade de soluto, tem que chegar numa concentração de íons, tem que chegar em algum volume, tem um volume de solução. Então é uma coisa bem clássica aí para ser feita. Beleza? Questão 72 agora da Unesp 2023. A gente bate o olho aqui, né? Massa molar, volume molecular, resposta em mol. Então vamos ler, né? Considerando as seguintes informações sobre o óleo diesel, uma mistura de hidrocarbonetos de fórmula geral CnH2n mais 2, tá. Fórmula molecular média. Então, no óleo diesel, a média dessa mistura é C12H26. Massa molar média, 170 gramas por mol. Beleza, então na média do óleo diesel, são vários hidrocarbonetos, mas na média seria como se fosse esse composto e a massa molar média seria essa. Se você não está acostumado com isso, pense que tem um grande e tem um pequeno, a média seria essa massa molar. Poder calorífico aproximado, 45.000 quilojoules por quilo. Então, cada 1 quilo de óleo que você queima, usa, ele vai liberar ali de energia, poder calorífico, desse valor aqui. Um gerador de potência. Potência, é questão de física. Não, a gente também trabalha com potência na química. Um gerador de potência igual a 180 kW trabalhou sob regime de potência máxima durante 1 hora. Então, a gente tem a potência e tem o tempo. Trabalhou com potência, é isso. Potência, energia, tempo. É as 3, né, unidades, ou 3 fatores ali que a gente trabalha. Caso fosse possível transformar em energia elétrica toda a energia que se obtém da queima do óleo diesel, eles vão queimar o óleo diesel e toda a energia da queima do óleo diesel, né, não vai perder nada para o ambiente, toda a energia vai virar energia elétrica e essa aqui que foi os dados do gerador, né? A quantidade de óleo diesel consumida pelo gerador em 1 hora seria próxima de... Então, o cara tem uma barraca, tá vendendo caldo de cana lá no meio do mato, não tem energia, ele tem um gerador. Ele abastece esse gerador com óleo diesel, e ele trabalhou por 1 hora, pensa aí, trabalhou por 1 hora na potência máxima de 180 kW. Quantos mol de óleo diesel ele teria que queimar nessa barraca de caldo de cana para funcionar por esse tempo? Então aqui, e ele deu os dados do óleo médio, os dados óleos do médio, que é os dados médios do óleo, que é uma mistura. Beleza. Então a gente tem potência, tem que saber as coisas de potência, tem que lembrar, a gente já vai comentar sobre isso, tem que fazer um cálculo aqui com o óleo e chegar em mol. Então qual que é o tema do exercício? Termoquímica, porque tá envolvendo energia ali, né, de queima, que a gente vai ter que fazer um cálculo. E lei de Hess, alguma coisa? Não tem reação, não tem nada. Mas a gente vai ter que trabalhar com essa relação matéria, essa relação de massa com energia e trabalhando com potência, né? Então, uma questão de termoquímica ali no começo, quando a gente está aprendendo sobre dados termoquímicos das substâncias, como poder calorífico, por exemplo. Beleza. Então, qual que vai ser a estratégia? A primeira estratégia é descobrir quanto de energia elétrica, que também vai ser a quantidade de energia da queima, que é necessário para essa 1 hora. Para isso, a gente tem que utilizar o quê? Dados, fórmulas de potência. Então, você pode resolver isso se você lembra aí da fórmula da potência, que é muito usada na física, né? Então, potência vai ser energia dividida pelo tempo, e lembrar
a relação de watt para joule, né? Então, o que é o watt? O watt é um joule por segundo. O poder calorífico tá em joule, então a gente vai ter que achar energia em joule para relacionar com o óleo. Então, primeiro, a gente vai fazer uma conta aqui para descobrir a energia em joules que vai ser necessária para esse gerador, que vai ser a mesma energia que vai ter que ser liberada pela quantidade de óleo. Você pode substituir aqui na fórmula, mas eu vou fazer por análise. Que é, esqueci a fórmula. Nossa, como é que eu faço? Eu esqueci da fórmula. Como que eu faço? Então, sem fórmula aqui. 1 hora. Beleza. 1 hora, eu vou converter a hora para segundos. Por quê? Porque o watt, isso não tinha como fugir. Eu tenho que lembrar que o 1 watt é 1 joule por segundo. Então, eu vou sair de hora, chegar em segundo por análise dimensional, e aí eu uso o dado de watt para eu sair de segundo para joule. Então, vamos chegar em segundo? 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Por que eu comecei com 1 hora? Porque foi o tempo que trabalhou na potência média. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Agora eu vou utilizar segundo embaixo com o quê? Com o dado do watt. Então eu sei que 180 kW vai ser o quê? 180 kJ por 1 segundo. Porque joule por segundo é Wzinho, é watt. Então eu vou cortar a unidade segundo e vou chegar na minha resposta em quilojoules. Então, corta a hora, corta o minuto, corta o segundo. Não vou fazer a conta, porque eu não preciso fazer essa conta. Eu vou guardar isso assim. Para facilitar a minha vida, você vai ver. Então, vai ficar 6 vezes 6, 36. Esse zero com esse zero aqui, fica 10 a terceira, o 18 e quilojoule. Então, 36, 6 vezes 6, vezes 18, 1, 0, 2, 0, 3 zeros, 10 a terceira. Então, essa é a quantidade de energia que vai ser consumida pelo gerador, que tem que ser energia que o óleo vai liberar. Beleza. Ufa! Descobri a quantidade de energia que eu vou precisar do óleo. Agora, com essa quantidade de energia, eu poderia continuar aqui fazendo a análise toda na sequência, mas eu vou fazer em 2 partes, porque muita gente deve ter aplicado na fórmula, chegado na energia, e aí sim começado a fazer as regras de 3, ou no meu caso, uma análise dimensional para chegar na quantidade em mol de óleo. Beleza. Kilojoule. Essa vai ser a energia necessária. O que eu tenho com quilojoule aqui? O poder calorífico. Eu vou usar esse poder calorífico com quilojoule embaixo. Então vai ficar 45 mil quilojoules para eu cortar o quilojoule para 1 quilo de quê? De óleo. Então agora eu uso o poder calorífico, vai cortar o quilojoule e vai sobrar quilograma de óleo. É quilograma de óleo que eu quero? Não. É mol de óleo. O que eu tenho com mol de óleo? Grama. Eu posso sair de quilograma para mol? Não. Para eu sair de quilograma e chegar em mol, eu vou ter que passar pela grama. Por isso, eu vou sair de quilograma, vou cortar essa quilograma, vou usar essa conversão de massa, 1 grama, 1000 gramas, e vou chegar em grama de óleo. Agora sim eu posso usar a massa molar média de 170 gramas de óleo para 1 mol de óleo. Então, eu usei o poder calorífico, mas eu não podia já pôr aqui um fator de conversão de massa molar, porque um está em quilograma, o outro está em grama. Eu tive que fazer essa conversão essa conversão de massa no meio do caminho. Cheguei em mol. Agora, essa conta aqui, como que a gente faz? Então, vamos lá, ó. 10 a terceira em cima, 10 a terceira embaixo, viu como foi interessante trabalhar com potência de 10? Corto 10 a terceira. Então fica 36 vezes 18. 36 vezes 18. Esse zero aqui, ó, eu vou cortar com esse, vai ficar 100. Então 36 vezes 18 vezes 100. 45 sobrou vezes 17. Aí eu quero chegar nesse valor fazendo de um jeito rápido. Então, a gente chegou em 36 vezes 18 vezes 100, dividido por 45 vezes 17. Aí você pode ver qual a aproximação que você vai fazer. 18 corta com 17, faço 36 dividido por 45 vezes 100. 36 por 17, o dobro de 17 é 34. Corto aqui dá 2, 2 vezes 18 dá um número um pouquinho maior que 36.
36 por 45 vezes 100. Aí você vê como que você vai simplificar a sua vida. Mas simplificando aqui, você vai chegar em algo perto de 83, 86, 85. A conta certinha dá 84,7, mas você pode simplificar aqui para não ter que fazer a conta com vírgula, chegar no valor certinho. Mas o valor mais perto que a gente chegaria é 85 mol. Beleza? Então tá aqui a conta. Fizemos, chegamos no D, vamos para o próximo. Se fosse uma questão de segunda fase, que eu quero deixar bem claro para o corretor, eu identifico isso aqui foi energia consumida no gerador e também a energia liberada na queima do óleo. Esse daqui é o poder calorífico do óleo, aqui é uma conversão de massa, e aqui é a massa molar média do óleo. Cheguei na quantidade em mol de óleo necessário para produzir essa energia. É a relação matéria-energia, quantidade de massa, quantidade de energia que eu falei do começo, que é o tema da questão. Beleza? De novo, uma questão envolvendo aí cálculos, né? Que a gente tem um início e um fim fazendo por análise dimensional. Se fosse por regra de 3, teria que ser 1, 2, 3. Regra de 3, além de uma aplicação de fórmula aqui. Beleza? Vamos para o próximo? Agora a gente vai para a questão 73 desse vestibular 2023. A gente bate o olho, tem um equilíbrio aqui do HCN, Ka, esse valor, tá. Quando o cianeto de hidrogênio, um gás extremamente tóxico, é borbulhado em água, ocorre a produção de uma solução aquosa de ácido cianídrico, que se ioniza conforme a equação. Então, borbulhou cianeto de hidrogênio, produziu ácido cianídrico, que se ioniza conforme a equação. Uma solução aquosa de 0,2 mol por litro de ácido cianídrico apresenta pH igual a 5 na temperatura de 25 graus Celsius. Beleza. A partir desse dado, pode-se estimar o valor da constante Ka, questão de equilíbrio, desse ácido nessa temperatura. Esse valor é aproximadamente uma questão clássica que envolve aquelas tabelinhas de reage e forma. Então, o que ele quer? Ele deu a concentração inicial do ácido, deu o pH, pediu a constante ácida. É uma questão de equilíbrios químicos. Equilíbrio, concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Clássico aqui pra gente. Legal. Qual que é a primeira coisa que a gente faz, então? Olhar para a equação. A gente vai ter que montar uma tabelinha aqui com início, reage forma, quantidades no equilíbrio, e aí quando a gente tiver as quantidades no equilíbrio, a gente aplica na fórmula e descobre a constante de equilíbrio, que aqui, nesse caso, como é um equilíbrio de um ácido, chama Ka. A concentração de H+, foi fornecida através do pH. Se você já sabe, já conhece o pH, você fala, se o pH é 5, a concentração de H+ é 10 a menos 5. Beleza. Para quem não sabe, né, então a gente vai utilizar aqui o potencial hidrogeniônico, né? pH é menos log de 10, menos log na base 10 da concentração de H+, pH igual a 5, toda aquela trabalheira que a gente teria que fazer, né? Menos log na base 10 da concentração de H+. Passo menos para lá, o 10 que está aqui na base joga, e aí fica 10 a menos 5, é a concentração de H+. Ou seja, que eu tinha falado no começo, se você já sabe, se o pH é 5, a concentração de H+ é 10 a menos 5. Então, esse 5 aqui é o jeito mais rápido de fazer, ao invés de você seguir tudo isso daqui. Chegamos na concentração de H+ no equilíbrio, né? Porque ele falou que essa solução inicial que foi utilizada disso teve esse pH já no equilíbrio, né? Que está nas entrelinhas aí. Agora a gente pode fazer a nossa tabelinha de início, reage e forma, chegar nas concentrações do equilíbrio e descobrir o Ka. Então, beleza. Início, reage e forma, equilíbrio. Quanto tem no início de HCN? 0,2 mol por litro. E de H+, H+ e cianeto, né? 0, não tem nada, porque você não adicionou em água ali ainda. Quando ele está em água, aí sim começa a ter a ionização e começa a ter o quê? Um consumo dos reagentes. Quanto? Se consumir X aqui, forma X de H+ e X de CN-. Eu sei quanto que vai ser consumido de ácido cianídrico e formado de H+ e formado de CN-? Sei, porque ele deu o pH. Então, eu sei que esse X aqui é 10 a menos 5. Então, não tinha nada de H+,
vai ser formado 10 a menos 5 de H+. Se foi formado 10 a menos 5 de H+, que eu sei pelo pH, também foi formado 10 a menos 5 de CN-. Beleza. Então, a concentração no equilíbrio eu sei. Por quê? Por causa do pH. Então, 10 a menos 5 mol por litro de H+, e de CN-, porque a proporção estequiométrica é 1 para 1. E qual que vai ser a concentração de HCN? Vai ser 0,2 menos X. Só que 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1, que é muito maior do que 10 a menos 5. Então, se você pegar 2 vezes 10 a menos 1 e tirar 10 a menos 5, praticamente não tem nenhuma diferença, porque é um ácido fraco, então a gente pode utilizar a concentração inicial de 0,2 mol por litro, ou 2 vezes 10 a menos 1. Pronto, montamos a tabelinha, temos, né, as concentrações aqui no equilíbrio. O que a gente faz com as concentrações no equilíbrio? Traca na fórmula, descobre o Ka, beijo, abraço e vai para a próxima. Então, constante ácida, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Então, concentração de H+, vezes a concentração de CN-, dividido pela concentração do produto. Como que eu descobri isso aqui? Pelo pH, 1 para 1. Beleza. Concentração de H+, 10 a menos 5, concentração de CN-, 10 a menos 5. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 5 ao quadrado. Qual que é a concentração de HCN? 2 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 5 ao quadrado, menos 5. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 é 10 a menos 10. 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 1. O 10 a menos 1 passa para cima, fica 10 a menos 9. E o 2 sobrou. 1 dividido por 2, 0,5. 0,5 vezes 10 a menos 9 é 5 vezes 10 a menos 10. 5 vezes 10 a menos 10, alternativa C. Tranquilo. Se você já está com prática, tudo isso daqui que eu fiz com o pH, você não precisava fazer. Toda essa tabelinha aqui, você ia montar muito rápido. Você já sei que o pH é 5, então a concentração de H+ é 10 a menos 5, 1 para 1. Aqui é um ácido fraco, um valor muito menor do que a concentração inicial. Já nem precisava colocar isso aqui, já chegava bem mais rápido do que eu fiz, porque eu fui explicando como que a gente chegou nos valores, como que monta a tabelinha, por que tem que montar isso, porque é um equilíbrio químico. Então não basta utilizar a quantidade inicial do reagente que foi fornecido. Uma parte dele vai se ionizar e aí sim vai entrar o equilíbrio das espécies se formando ali, né? Reagentes formando produto, produto formando reagente, como a gente costuma ver. Beleza? Vamos para a próxima página. Então, terminamos essa página aqui, já fizemos 5 questões. Passamos a página, só tem mais 2. Questão 74, vamos lá? Questão 74 do vestibular 2023 da Unesp. Você bate o olho aqui, lacunas 0 mais 2 redutor, uma questão de óxido redução. Então, o óxido de cério, CeO2, utilizado em catalisadores automotivos, é obtido pela reação entre cério metálico e oxigênio. Então, é catalisador automotivo. Nessa reação, o número de oxidação do cério varia de, então tem que achar o número de oxidação do cério, para, então ele vai para qual? Sendo, portanto, agente redutor oxidante. Então, o que a gente tem que fazer? Cério metálico com oxigênio, identificar o tema, uma reação de óxido-redução. Oxirredução, óxido-redução, redox. Aqui eu vou deixar bem nítido o que está acontecendo, mas você conseguiria fazer sem tanto detalhe no papel, igual eu estou fazendo para explicar e ficar claro para você. Então essa questão, ela é um caso sério, porque ela trabalha com o cério. Então a gente tem o cério metálico aqui. O cério metálico reage com o gás oxigênio, formando óxido de cério. Então formou lá o óxido de cério. Um cério para cá, um cério para lá, 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios ali. Beleza. Qual que é o número de oxidação de um composto metálico? Qual que é o número de oxidação do oxigênio gasoso, né? Oxigênio dessa forma como O2. Então, a gente já sabe que é 0 aqui. E além disso, a gente tem que usar aqueles... É um mnemônico, né? Lembrar quem que é o agente redutor, quem que é o agente redutor, quem é o agente oxidante. Eu uso esse mnemônico aqui para as pilhas, quando tem que saber polo também, né? Então eu falo, peguei REC, poxa. Droga, peguei REC, poxa. Então, REC, poxa.
Quem, esse quem tá entre aspas porque seria uma substância, um composto, né, um átomo. Então, quem, entre aspas, recebe elétrons reduz e é sendo o cátodo, né? Cátodo, aí tem a questão dos polos de pilha eletrólise que eu não vou entrar aqui porque não é o tema. E a substância, o átomo que perde elétrons, oxida, sendo o ânodo. Então, quem recebe elétrons reduz, quem perde oxida. E quem oxidou, ele está perdendo elétrons, ele causa a redução. Então, quem oxida é o agente redutor. Então, peguei REC, poxa. Eu só escrevo assim, ó, REC, poxa, e põe essa seta para lembrar que quem reduz causa oxidação, quem reduz é o agente oxidante e quem oxida é o agente redutor. Beleza, só um resumão aqui para não me alongar muito na resposta. Beleza, então eu estava falando dos estados, né, o NOx de substâncias simples. Então, sério e gás oxigênio tem NOx zero, dessa forma. Beleza, e no óxido de sério? Aqui a gente já tem o ânion O2-. Então, eu sei que o oxigênio aqui no óxido, ele tem carga -2 e tem NOx -2. Como são dois oxigênios, né? Cada oxigênio está com NOx -2. Como são dois, vai dar um total de carga negativa de -4. Como o composto é neutro, o sério tem que ser +4. Então, o NOx do sério é +4 aqui, porque o NOx total dos átomos de oxigênio somado dá -4, mas individualmente cada átomo é -2, porque é um óxido. Óxidos, né? NOx -2. Beleza, agora a gente identifica perda de elétrons, recebimento de elétrons, variação, a gente já conseguiria responder aqui, mas vamos lá. Então o sério saiu de 0, foi para +4, ele perdeu elétrons. Perdeu quanto? Perdeu 4 elétrons. Quem perde elétrons, oxida. Então quem perde elétrons oxida e é o agente redutor, causa a redução. Já o oxigênio gasoso, né? Ele estava aqui no 0, ganhou 2 elétrons, por isso que ele ficou com um NOx, né, menor, né, um NOx negativo aqui. Então ele recebeu 2 elétrons, quem recebe elétrons reduz, lembra? REC, poxa, putz, peguei REC que é REC, né? REC é recuperação, né? Não sei se você pegou isso. Então, putz, peguei recuperação, poxa. Quem recebe elétrons reduz. Recebeu elétrons reduz. Quem reduz causa a oxidação, então é o agente oxidante. Então, beleza. Agora a gente pode responder tudo, deixei tudo aqui muito claro, né? O número de oxidação do sério varia de 0 para +4. 0 para +4, então entre A e a B. Se ele perde elétrons, ele é o agente redutor, alternativa A. Beleza, então saiu de 0 para +4. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. E assim que possível eu respondo. Vamos para a última questão? Beleza, questão 75 agora. Tem a estrutura do PET aqui. Considere a estrutura do polímero conhecido pela sigla PET, polietileno tereftalato, PET, está aqui bonitinho. O exame dessa estrutura mostra que o PET é um poliéster, poliálcool, poliamida, poliétero, policetona. Então, é uma questão de reconhecimento de funções orgânicas, que é uma coisa que a gente, depois que vê as funções orgânicas, fica reconhecendo nas moléculas, só que é um reconhecimento de funções orgânicas em polímeros. Então, é classificação de polímeros e reconhecimento de funções orgânicas. Então, tem poliésteres, poliálcoois, poliamidas, né? Então, aqui, só reconhecer a função orgânica. C-O, esse C-O com o oxigênio ligado no carbono, essa estrutura aqui, né? C-O ligado em O, ligado em carbono, é um éster. Se ele é um éster, aqui também tem outro éster, é um éster que se repete, é um poliéster. Vou pegar essa estrutura aqui e repetir só para a gente ver algumas coisas a mais, né? Então aqui, ó, peguei, liguei em outra, então tá aqui, ó. Eu só peguei essa imagem, editei para colocar uma na sequência da outra. Então aqui tem um monômero ligado no outro, então é um poliéster, tudo bem? Porque esse éster, essa função vai se repetindo aí. E aí tem os tipos de polimerização e tal. Então a gente vê essas classificações geralmente na parte de polímeros para usar poliéster e tal. Beleza? Então é um éster, é um poliéster. Tranquilo.
utilizamos aí a tabela periódica em uma questão só. Teve 4 questões com conta, foi uma prova bem legal aí. E se você gostou, deixa um comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por assistir aí a minha resolução. O vídeo ficou aí mais ou menos com uns 40 minutos, porque eu fiquei comentando, né? Eu fico enrolando um pouco para falar as coisas, mas é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um comentário e aquele abraço. Valeu!